Olá, meus irmãos, estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Hoje são os nossos dois últimos capítulos do Evangelho de João, capítulo 20 e o capítulo 21. Desde já eu quero agradecer o convite da irmã Rose de estar ministrando aos irmãos através dos estudos bíblicos no Evangelho de João, estudos precisos, né? Em alguns textos específicos e dali extrairmos o comentário e aplicação para a nossa vida hoje, para a nossa realidade de hoje. Eu espero que essa caminhada tenha sido relevante para a vida dos irmãos. Para a minha vida foi bênção poder ministrar aos irmãos, ter essa oportunidade, e que seja aí um tempo de continuidade, né, de crescimento, que o coração dos irmãos esteja e continue aberto para o ensino da palavra de Deus, né? Meu abraço a todos os idosos, a todos aqueles que participam do Ministério Fios de Prata, em seus voluntários, familiares. Que Deus continue abençoando e sustentando grandiosamente a vida dos irmãos, ok? Hoje, Evangelho de João, capítulo 20 e o capítulo 21. Vamos começar orando e para que Deus nos dê direção na sua palavra. Pai, em nome de Jesus, queremos te ouvir, queremos aplicar a tua palavra para a nossa vida com a ajuda do teu Espírito. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 24, de 24 a 31. Você achou? Diga amém. Eu achei. Se você não achou, diga eu estou perdido. Vamos lá. A partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estavam registrados nesse livro, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Glória a Deus. Nessa primeira aparição de Jesus a seus discípulos, Tomé não estava presente. Quando foi informado do fato glorioso, duvidou fortemente. Então, podemos destacar 3 pontos desse episódio. O primeiro, em primeiro lugar, Tomé, o incrédulo, versos 24 e 25. Tomé não acreditou no relato de seus irmãos. Estava convencido de que a morte era o fim. Não havia compreendido as palavras de Cristo, por isso não tinha nenhuma expectativa de que ele ressuscitasse. O lema de Tomé era ver para crer. Em segundo lugar, Tomé, o confrontado, versos 26 e 27. 8 dias depois da primeira aparição, Jesus volta a se apresentar a seus discípulos. Dessa feita, Tomé estava presente. Novamente, as portas estavam trancadas e Jesus aparece milagrosamente entre eles. Jesus confronta-o dizendo: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Em terceiro lugar,
Tomé, o crente, verso 28 e 29. Ao ser confrontado, Tomé responde a Jesus: Senhor meu e Deus meu. Em seguida, Jesus reafirma que ele precisou ver para crer, mas felizes são aqueles que não viram e creram. A fé não precisava ver para crer. A fé crê e depois vê. Se uma pessoa realmente cética como Tomé, se convenceu da ressurreição de Jesus, ninguém ficará sem desculpas. Se Jesus permitiu que Tomé o adorasse como Deus, devemos entregar-nos a Ele em adoração e amor, que provou ser, por sua ressurreição, Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus. D.A. Carson é oportuno, um teólogo, a escrever: o cético mais obstinado legou para nós a mais profunda confissão: Senhor Deus e meu Deus. E nós vemos no verso 30 e 34 alguns destaques, né? O método do evangelho. O apóstolo João deixa claro que não foi exaustivo em seu registro, por maior que seja a extensão dos sinais milagrosos operados por Jesus. João selecionou apenas alguns para testar a verdade de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E tem um outro adendo no verso 31. João tem dois propósitos em mente ao escrever esse evangelho. O primeiro deles é apresentar Jesus como Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E o segundo é mostrar que a vida eterna é uma oferta dada a todos aqueles que creem em seu nome. Eu concordo com Warren Wiersbe, um teólogo, quando ele diz que a vida eterna não é o fim, não é apenas um tempo de fim, mas é a própria vida de Deus vivida a partir do agora. O cristão não precisa morrer para começar a vida eterna. Ele já a tem em Cristo Jesus. Cristo habita nele pela presença do Espírito Santo, e fomos selados com o Espírito, já fomos vivificados com Cristo, já temos essa vida eterna, porque o nosso nome já foi escrito no livro da vida. E uma vez escritos no livro da vida, jamais seremos apagados, porque fomos alcançados com e pelo sangue de Jesus. D.A. Carson, um outro teólogo, acrescenta que, embora o propósito de João seja primariamente evangelístico, deve-se admitir que, por toda a história da igreja, esse evangelho serviu não só como meio de alcançar os descrentes, mas também um meio de instrução, edificação e conforto, esperança para os crentes. Amém? Vamos seguindo. Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21. A partir do verso 4. Já abriu a sua Bíblia? Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa é a terceira vez que o Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos, dessa vez a 7 deles, e nós vamos destacar alguns fatos aqui importantes. Em primeiro, a presença de Jesus.
No clarear da madrugada, Jesus estava na praia, os discípulos voltaram de uma pescaria infrutífera, estavam a 100 metros da praia e não reconheceram, talvez pela escuridão da noite, não tinha sido de todo dissipada, ou talvez por causa da escuridão de seus olhos, que ainda tinham sido plenamente removida, né? Até a incredulidade, a tristeza. É interessante, verso 5, diz a pergunta, ele fala da pergunta de Jesus, com o propósito de fazer uma conexão com os discípulos. Ele fala, não tem nada para comer. O simples fato de chamá-los de filhos demonstra o profundo afeto de Jesus por ele, a manifestação plena da sua graça restauradora. Os discípulos estavam frustrados e responderam-lhe não. Essa pergunta acentua o fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero naquela noite. A pescaria não tinha tido êxito, eles estavam sozinhos, frustrados, sem o que comer, e Jesus estava ali, ministrando graça sobre a vida deles. Uma outra aplicação no verso 6, a ordem de Jesus, que ele ordena para que eles possam lançar a rede com convicção. No começo do ministério de Jesus, eles já haviam experimentado nesse mesmo mar uma pesca miraculosa. A primeira pesca foi quando Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Essa foi quando Jesus restaurou Pedro para ser um pastor de ovelhas. Jesus tira das mãos de Pedro a rede de pescador e em seu lugar coloca o cajado de pastor. O verso 6 a 8, o milagre de Jesus, ele fala sobre essa obediência, a importância de estar sobre a sua palavra, ele dá uma ordem para os discípulos. Interessante que João sussurra aos ouvidos de Pedro, é o Senhor, e Pedro, sem titubear, lança-se ao mar e corre na direção de Jesus. E há uma refeição, verso de 9 a 14, quando os discípulos saltaram em terra, talvez esperando uma repreensão de Jesus pelos seus fracassos, encontraram um braseiro com peixes e pão. O braseiro era para aquecê-los do frio, o alimento para restaurar-lhes as forças. O desjejum estava pronto, Jesus ordenara que eles tragam mais peixes daqueles que acabaram de apanhar. Jesus convida para comer. Os discípulos ficam calados, perplexos, admirados diante do Senhor ressurreto. Então Jesus toma o pão e lhes dá, e de igual modo o peixe. Ele estabelece ali, partilha, um cenário de restauração. Um teólogo, Warren Wiersbe, diz o seguinte, destaca o amor de Jesus demonstrado em alimentar Pedro antes de tratar das suas necessidades espirituais. Ele deu a Pedro a oportunidade de se secar, de se aquecer, de satisfazer sua fome e de desfrutar de comunhão pessoal. Sem dúvida, o espiritual é mais importante do que o físico, mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o ministério espiritual. Olha que interessante, né? O cuidado também, Jesus teve esse cuidado com a saúde dos discípulos, dando-lhes de comer, mostra ali o cuidado, ele prepara a comida, ele serve os discípulos, sendo Deus, ele prepara o alimento, ele serve os discípulos, cuida deles, fogueira para comer, para aquecer, e esse aquecimento também, esse aconchego, essa comunhão pessoal com Jesus, e esse convite à restauração, e esse cuidado com o físico também é importante, para que possamos viver o ministério com intensidade, com saúde, e dar cada vez mais anos e anos para a glória de Deus. Então, cuidar da nossa saúde é muito importante. Jesus demonstrou isso aqui com os discípulos. Jesus esperou que todos se alimentassem. Depois, no meio do grupo, ele se dirige a Pedro, ele pergunta acerca do seu amor. Pedro confirma seu amor a Jesus e recebe a restauração plena e uma comissão imediata. Cuida dos meus cordeirinhos. Jesus lhe dá a oportunidade de novos começos, uma nova oportunidade para viver aquilo que ele foi chamado. Que assim seja na nossa vida, que possamos aproveitar as oportunidades de recomeçar todos os dias para ver aquilo que Deus nos chamou para fazer
que é pescar homens, cuidar de pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o Ministério Fios de Prata. Foi um prazer, alegria estar com os irmãos, ministrando, e que Deus continue sustentando a vida de cada um, em nome de Jesus. Um grande abraço do pastor Fabiano, que Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe!